Então, Renato, a primeira pergunta que eu lhe faço, e aqui trago para você trazer a sua reflexão e também a reflexão do ponto de vista da CNA, sobre o produtor rural. Teve muita discussão, muito debate sobre o limite dos 3,6 milhões. Uhum. Primeiro era obrigatório, depois teve uma reformulação, tirou, deixou facultativo. Aí agora ficou se você quer ser contribuinte ou não do IBS e da CBS, que a depender da decisão isso traz um impacto financeiro grande, né, na cadeia econômica e produtiva. Traz um pouquinho a sua visão sobre isso na figura do produtor e o que você enxerga de impacto, por gentileza. Primeiro, Rafael, acho que é importante dizer que o que nós conseguimos colocar, tanto na emenda constitucional 132, que é a parte constitucional da reforma, quanto a lei complementar sancionada em janeiro desse ano, que faz uma regulamentação legal, ela trouxe, tanto a Constituição quanto a lei complementar, ambas trouxeram a possibilidade de que o produtor rural, pessoa física ou jurídica, e ainda o produtor integrado, tenha que fature até 3,6 milhões ao ano, ele tenha a condição de não ser obrigado ao regime do IVA, da IBS e da CBS, mas que tenha a opção de aderir para, se assim ele desejar, para ele não perder os créditos. Por que houve essa diferenciação aí, né, Rafael? É importante destacar para quem está nos acompanhando que isso não foi uma criação nossa aqui do Brasil. A gente foi olhar as boas práticas da tributação do agronegócio nos melhores e nos maiores países que produzem agricultura no mundo, que estão na OCDE, que utilizam-se do IVA. Então, nessa questão dos pequenos produtores, vamos chamar assim, que faturam 3,6 milhões ao ano, nós fomos olhar o que os outros países fazem. Quando a gente olha a doutrina, por exemplo, da tributação do IVA na comunidade europeia, a gente vê que mais de 90% dos produtores espanhóis não estão no regime normal do IVA, eles estão no regime especial de tributação do agro. Ou seja, houve essas diferenciações. É claro, é importante destacar que essas diferenciações trazem, sim, alguma complexidade ao sistema, mas é normal. É assim no mundo e vai ser assim no Brasil. Então, o pequeno produtor rural, imagina aí, que fatura 1 milhão por ano, que seja, ele vai ter que fazer as contas, é uma mudança de paradigma. Nós da CNA e do Sistema Senar temos como atribuição mostrar para esse produtor qual vai ser o impacto nele. Para alguns, não vai fazer sentido ele ser contribuinte do IVA. Então, ele vai comprar o seu insumo e esse crédito dos tributos que vêm da semente, do fertilizante, dos pesticidas, ele vai perder realmente, isso vai virar custo para ele. Mas quando ele fizer a venda para a agroindústria, da sua soja, do seu café, do seu boi, ele não vai ter o débito. Mas imagina que um frigorífico está comprando de um produtor que é não contribuinte, ele não terá direito ao crédito do IBA, do BS e do CBS. Mas o vizinho dele é contribuinte do IBS e CBS. Então, esse vizinho vai transferir crédito para a agroindústria. Logo, a agroindústria teria preferência em comprar daquele produtor que é contribuinte. Para minimizar esse tipo de problema, foi criado também a figura do crédito presumido, mais ou menos do que acontece no PIS, no PASEP e na COFINS de hoje. Ou seja, tudo isso foi pensado para minimizar e não prejudicar, sobretudo, o pequeno produtor que já não tem escala, que compra insumo mais caro, que não consegue fazer grande escala de venda. Ou seja, para esse produtor rural vai haver sim uma diferenciação. Para o grande produtor, ou seja, aquele produtor que fatura mais de 3 milhões e 600, ele, de fato, ele vai ser contribuinte. Então, tudo que ele comprar vai trazer direito ao crédito. Existem algumas hipóteses de diferimento, mas não vou adentrar aqui. Mas, de fato, ele vai ter o direito a crédito e quando ele fizer a venda, vai ter o débito. Na ideia do IVA, ele vai transferir esse custo tributário para frente da cadeia. A agroindústria tem esse crédito, se apropria, faz o débito, e quem paga isso no final do dia, em tese, é o consumidor final. Ou seja, essa diferenciação, seja do pequeno, crédito presumido, ou do grande produtor, é imprescindível destacar que nós fomos, lembrar que nós fomos buscar as boas experiências internacionais.
Com relação à alíquota, seja dos insumos agropecuários, ou seja, da produção agropecuária propriamente dita, mais uma vez, nós fomos buscar em outros países que se utilizam do IVA, como que eles fazem? E a gente vê, olhando aí a agricultura, a tributação na agricultura em diversos países, tem país que desonera, que é isento a compra de fertilizante, a compra de pesticida, tem algumas alíquotas reduzidas, enfim, existe uma certa diferenciação entre os países. O que nós conseguimos trazer para o Brasil é uma diferenciação em toda a cadeia. Ou seja, se a gente está falando, discutindo que a soma das alíquotas do IBS e da CBS se tornará em algo como 28%, o setor agropecuário, né, teve uma redução de 60% sobre a alíquota padrão, o que nos remete a uma alíquota de 11,2% mais ou menos, alguma coisa aproximada. Ou seja, aquele produtor que comprar o seu insumo e que quiser tomar o crédito, ele vai tomar o crédito de 11%. E quando ele vender para a produção, ele vai fazer um débito de 11%, deduzido aqueles outros, mais ou menos uma conta, um desconto em conta gráfica, né? Então tem essa ideia. E aí, enfim, isso por que a gente defendeu isso e trabalhou isso junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo desde 2019, com essa diferenciação? Primeiro, para que a produção agropecuária não se elevasse demasiadamente, para inviabilizar algum tipo de cadeia agropecuária. Segundo, que a gente não elevasse os preços dos alimentos vendidos à população brasileira, assim como outros países que fazem. Então, com esse olhar diferenciado, com esse objetivo que foi discutido desde 2019, lá na apresentação da PEC 45, depois da PEC 110, e agora finalizando com a sanção da Lei Complementar 214. Ou seja, ao longo aí dos quase 6 anos dessa discussão, Rafael, nós trabalhamos muito nesse sentido, de que nenhuma cadeia agropecuária fosse inviabilizada, que a agroindústria fornecedora de insumos ou a agroindústria adquirente da produção agropecuária também não fosse prejudicado, e tampouco os consumidores que compram os alimentos aí do dia a dia. Com relação à venda da sua produção para o exterior, já era fato que ficou desonerado, tal como já era previsto. Ou seja, isso a gente foram construídos muitos pontos para garantir segurança jurídica, fortalecer a produção agropecuária brasileira e não promover aumento de carga tributária demasiado para o setor agro. Obrigado. E aqui só aproveitando, já estamos, nossa, já passou mais de 220 pessoas online nos assistindo você. Tem gente aqui de Jundiaí, ô Nelson, bom te ver aqui na live. Jundiaí, Juiz de Fora, Brasília, São José do Rio Preto, Piracicaba, Belém do Pará, Grande Belém do Pará, tem gente de Belém do Pará, Campo Grande, Dourados, enfim, nossa, gente do Brasil, Rio 44 graus aqui me escrever, então, Rio de Janeiro. Mas em cima disso, Renato, eu vou aproveitar a oportunidade, aí eu vou trazer uma pergunta para você com base em tudo que você me falou, e aí é uma pergunta provocativa, tá? Para a gente contextualizar para quem está nos assistindo aqui. Tudo isso que você trouxe, principalmente em comparação com os países da CDE, a questão do crédito presumido, da limitação. A gente conversou outro dia, eu já tinha escutado isso, que os modelos que foram trazidos e estão sendo implementados para o Andrão CDE, prova-se e vai se provar na linha do tempo de que a gente não tem um IVA chamado o IVA jabuticaba, né? Porque só tem no Brasil esse fruto, né? Mas se a gente ser um pouquinho, eu vou falar do meu lado aqui, ser um pouquinho mais ácido ou provocativo. Quando a gente fala de IVA, a gente fala de uma única alíquota com bases e ponto. Não cumulatividade plena e tudo mais. A partir do momento que a gente já tem um IVA dual, aí entra um seletivo que está com base por dentro, o gross up, ou seja, a regra do 100% garantido de não ter resíduo tributário não está para aqueles que estão ou estarão dentro do seletivo, né? E ainda trazendo a figura do crédito presumido para um IVA, né? De novo, efeito econômico perfeito, vai desonerar a cadeia ou vai evitar uma maior oneração. Isso eu estou contigo, assina embaixo. Mas você não acha que mesmo assim foi um pouco
tropicalizado e que, em tese, a gente vai trazer uma simplificação comparada a hoje, sem sombra de dúvidas, mas que eu não vou dizer, nem usar as palavras do API, eu vou falar no final, o que ele comenta muito, mas eu queria ouvir um pouco do seu lado, principalmente essa questão econômica que você trouxe. Eu entendo que o aspecto econômico e de garantir para o produtor rural, para a produção rural, um equilíbrio financeiro, isso realmente foi obtida, essa conquista, somente com a redução dos 60%. Uhum. Mas qual que é a sua opinião a respeito? Ainda mais você trabalha no setor econômico, mestrado na matéria e tudo mais. Pode dividir um pouco com a gente? E aqui quem está nos assistindo, podem começar a fazer pergunta, tá? Já tem algumas perguntas surgindo, eu vou passar para o Renato um pouco mais para frente, mas podem mandar que eu suba aqui o rolo de tela de novo para levantar as perguntas. Por favor, qual que é a sua opinião a respeito? Rafael, eu acho o seguinte, a minha opinião e a opinião da CNA é de que nós estamos indo para um modelo tributário bom, em que se utiliza, que o mundo se utiliza dele. Mas existem sim riscos, como você bem colocou, e a gente não pode varrer esses riscos para baixo do tapete. Por exemplo, quando se fala que o novo sistema não vai ter cumulatividade, eu discordo. Vai haver uma certa cumulatividade, sim, ainda que pequeno. Quer um exemplo? O imposto seletivo sobre produtos minerais, inclusive sobre exportação. É fato que a gente vai exportar um resíduo tributário em uma parte da cadeia agropecuária. A gente vai estar exportando um pouquinho de imposto também. É fato que quando a gente comprar o insumo agropecuário, fertilizante, que é uma produção mineral, né? Se a gente falar de potássio, de fósforo, ele também vai vir com cumulatividade. Então, essa questão de não cumulatividade plena, não, infelizmente, não vai pegar. Tá? Vai haver sim, vai haver um resíduo, vai haver um custo sobre isso. Mas a gente não pode esquecer, Rafael, eu brinco com o pessoal quando a gente faz reuniões e lives, que a gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho. Nós vamos estar jogando, nós não podemos perder que, sim, haverá impacto disso, mas sim, haverá uma redução brutal da atual cumulatividade do sistema tributário atual para o novo modelo. E essa diferença é algo gritante que nos dá tranquilidade, nos dá certeza de que o modelo apresentado, ainda que com algumas dúvidas no horizonte, e a gente não pode esquecer que nós estamos no Brasil, sempre tem alguma ideia mirabolante em relação à parte tributária, é fato que nós estamos saindo do modelo cumulativo, e nós temos estudos, Rafael, que mostram que a cumulatividade tributária, por exemplo, na cadeia de soja e milho em Sorriso, você falou aí que tem pessoal de Sorriso, pessoal de Ribeirão Preto, de Cacoal. Então vamos lá. Mato Grosso tem muita gente aqui, viu, Renato? Muita. Isso. Nós fizemos estudos, nós da CNA fizemos estudos, contratamos a Fundação Getúlio Vargas, fizemos estudos em parceria com diversas consultorias e alguns estudos próprios aqui, que indicam que para o produtor rural, pessoa física, hoje, de soja e milho em Sorriso, no Mato Grosso, ele possui uma cumulatividade sobre o seu custo de aproximadamente 11%. Quer dizer que custo do produtor de soja e milho em Sorriso sobe 11% por conta de PIS, COFINS, ICMS e ISS, que ele não se aproveita. E que no novo modelo ele vai se aproveitar. Mas, Renato, você acabou de dizer que vai ter cumulatividade. Sim, quando a gente fala especificamente do imposto seletivo sobre o produto mineral, a alíquota pode ser de até 1%.